Você quer de verdade um encontro com Jesus, uma experiência com o Cristo, a salvação, a obra da regeneração no seu coração, o se tornar uma nova criatura? Então você precisa abandonar as desculpas e propor isso no seu coração, de verdade. Tem que ser um fato verdadeiro, e aí você não vai olhar para as adversidades, vai seguir na direção que o próprio Espírito do Senhor propõe ao seu coração, e você terá um encontro real, verdadeiro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos na história de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, abra a sua Bíblia no terceiro dos evangelhos, e benditos sejam os evangelhos e os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e o João, que nós temos palavras como essa, nós temos histórias como essas que nos inspiram. Lucas 19, do 1 ao 10. Esse Zaqueu, esse publicano, esse chefe de publicano, era um homem pecador, um homem que viveu uma vida errada, que, vamos usar o termo verdadeiro, roubou e roubou muito, descaradamente. Era um ladrão e enriqueceu assim, dessa maneira. Mas um dia ele começou a ouvir falar de Jesus, do seu evangelho, da sua graça. O seu coração foi se enchendo de esperança, de que ele poderia ser aceito pelo Senhor. E ele seguiu nessa direção. Nós lemos que, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó era a cidade de Zaqueu. Era ali que Zaqueu morava, era ali que Zaqueu tinha a sua habitação. E veja como a graça de Deus providenciou que Jesus estivesse acessível a Zaqueu, como está acessível a mim, a você, a qualquer pessoa. Você me assistindo numa casa, num quarto escuro, fétido por conta dessa depressão maldita que aflige a sua alma, você num hospital, numa clínica de recuperação, ou num presídio, ou numa rodoviária agora, tomando um café, sem rumo, nem sabe para onde que vai, pensando em qual empresa, em qual guichê você vai pegar um ônibus para qualquer direção que você não tem nem noção qual seja. Jesus está passando agora pela sua vida. Ele está se colocando num lugar espiritual, é claro, acessível a você. E a notícia correu. Chegou aos ouvidos de Zaqueu: Jesus está em Jericó hoje. Jesus está na minha Jericó, na Jericó da minha história, na Jericó da minha vida, na Jericó dos meus pecados. Você veja, na cidade onde Zaqueu aprontou todas, na cidade onde Zaqueu cometeu seus crimes, seus delitos, suas transgressões, seus roubos, onde ele promoveu as falcatruas, onde ele aliciou também outras pessoas. Porque desses pecados, que são pecados sociais, por assim dizer, ninguém comete sozinho. Há pecados que se cometem sozinhos. Agora, há pecados que, para serem cometidos, é preciso uma cadeia de pessoas, não é verdade? O pecado da corrupção precisa do corrupto, precisa do corruptor, precisa de cúmplices, precisa de laranjas, precisa de um tanto de gente para permitir que essa teia de transgressão se cumpra. Então, imagine que Zaqueu era um pecador e ele tinha uma cadeia de pecadores que contribuíam para que aqueles pecados acontecessem. O pecado do roubo, o pecado da prostituição. Pode ser que eu esteja agora falando e vocês aí no final do expediente do cabaré estão assistindo o Paraná na Graça, estão as moças aliciadas, os rapazes aliciados.
aquilo que se chamava lá no sertão a quenga-chefe, não é? A responsável por essas mocinhas aí, ou o responsável, o cafetão, estão todos aí agora. Mas num vazio, numa angústia, num desespero, e de repente o Cristo de Deus, pela pregação do Evangelho, passa na sua Jericó. Eis que havia ali, naquela Jericó de pecados, um homem chamado Zaqueu. Você, um homem, uma mulher, ou alguém que nem sabe o que é mais. Pastor, eu já nem sei se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu não sei. Ele passa, e você soube disso. Este era um chefe dos publicanos e era rico. Era um homem que alcançou, como eu disse, por conta dos roubos, da corrupção, dinheiro. Mas nem o que ele conquistou, aquilo que foi o alvo, o motivo da vida dele, alcançado, trouxe alento para aquela alma, de modo que ele procurava ver quem era Jesus. Eu gosto disso. Ele não quis a religião judaica, nem a religião evangélica, nem a religião católica, qualquer que fosse. Claro que não existia ainda essas religiões. A judaica, sim. A evangélica e a católica, não. Mas o que o Zaqueu queria era um encontro com Cristo. Não bastava ele ir à sinagoga. Eu imagino que ele tenha ido à sinagoga algumas vezes. Não é de se duvidar que um judeu não tivesse nunca ido numa sinagoga. Como você já deve ter ido numa igreja católica, já pode ter ido numa igreja evangélica, você, quem sabe, já foi num terreiro de espiritismo, já foi num salão das Testemunhas de Jeová, já esteve na igreja dos Mórmons, ou já frequentou um lugar ali que as pessoas faziam alguma coisa parecida com religião, mas isso também não te bastou. Por quê? Porque a alma do homem clama pelo Deus vivo. Ele queria ver quem era Jesus. Ele sabe, e você sabe, no íntimo, que você só se satisfará quando tiver um encontro com Jesus. Por isso que eu até evito, não vou dizer vem aqui na minha igreja ou vá numa outra denominação, você vai se sentir vazio ainda, mesmo frequentando, enquanto você não tiver um encontro com Jesus. Porque tem muita gente nas igrejas que estão vazias, porque elas têm um encontro com a denominação, com a agremiação, mas elas não têm um encontro com Jesus. E aí vieram dois problemas. Número um, ele não podia, por causa da multidão, as pessoas que estavam ao redor de Jesus, geralmente são um problema para aquelas que querem se aproximar. Esses são os religiosos, são pessoas que acham que estão seguindo a Jesus, mas na verdade elas estão atrapalhando quem verdadeiramente quer se aproximar de Jesus. E o fato dele ser um homem de pequena estatura, ele não conseguia enxergar, veja, ele só queria um olhar. Ele só queria contemplar o rosto do Filho de Deus. De alguma maneira ele entendeu que se ele visse Jesus, se ele olhasse para Jesus, se Jesus olhasse para ele, ele receberia daquele encontro de olhares uma bênção, uma graça, uma obra de Deus. Mas ele não se deu por vencido. Nós lemos que ele correu adiante, ele subiu uma figueira brava, um sicômoro. A figueira brava era uma figueira egípcia e ela tinha assim, um figo inferior na sua qualidade. E não tem nada a ver um simbolismo. A lição que nós aprendemos do texto é que ele se esforçou. Ele subiu naquela figueira, por quê? Porque ele sabia que Jesus passaria naquele caminho. Ele teve essa percepção de onde Jesus estaria, e ele foi lá, subiu e ficou ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu
e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Jesus sabia de Zaqueu. Aliás, aquele desejo no coraçãozinho de Zaqueu, no coração pecador, transgressor, corrupto de Zaqueu, coração em trevas de Zaqueu, foi iluminado pela graça maravilhosa. Tudo foi feito por Jesus. A única coisa que Zaqueu teve de fazer foi se esforçar na graça. Ele deseja ver Jesus, ele tenta de uma primeira maneira, não consegue, tem uma multidão que o impede, ele tem pouca estatura. Então ele encontra um caminho, ele tem uma percepção, ele age com sabedoria, ele sobe naquela figueira brava e ele fica esperando. O próprio Cristo é quem vem na sua direção e o convida e se convida, se autoconvida para estar, para jantar, para pousar naquela noite na casa de Zaqueu. E ele desceu depressa, desceu com alegria, com júbilo, por quê? Porque era aquilo que ele queria. Ele queria um encontro com Jesus. Lembra que eu falei lá no início? Você quer um encontro com Jesus? Você está cansado? Vou falar aqui abertamente. Você está cansado da sua igreja, da sua religião, das pessoas em torno de Jesus, que te impedem de chegar perto de Jesus? Você está cansado da sua vida de pecado, da sua corrupção? Você que eu falei mais cedo, eu sei que estou falando aqui no espírito da profecia, eu acredito sim que tem alguém me assistindo numa rodoviária, tem alguém me assistindo no hospital, tem alguém me assistindo numa casa de prostituição. Eu sei disso, eu acredito nisso. E vocês são pessoas sedentas do Cristo de Deus. Ele está dizendo isso para você. Hoje me convém pousar na sua casa. A partir de agora, Zaqueu, se você quiser, eu vou com você à sua casa. Por isso que ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Zaqueu queria ver Jesus. Mais do que isso, Jesus foi para a casa de Zaqueu. Falou: eu vou com você na sua casa, eu vou te dar mais do que você quer de mim. Para encurtar a conversa, você lê depois até o 10, ele fez um jantar, outros pecadores estavam ali, e Zaqueu sentiu que tinha que se arrepender e falou: Senhor, eu quero dar metade dos bens que eu tenho, que eu adquiri aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu quero restituir essa pessoa. Eu não quero ficar em dívida com o ser humano. Agora que eu sinto que a minha dívida com os céus está sendo paga pela tua visita aqui na minha casa, eu também quero pagar a minha dívida com os meus semelhantes. Então, se eu sou perdoado pelo céu, eu quero ser perdoado também pelos meus irmãos da terra. E quero ficar em paz. Aí Jesus olhou para ele e falou: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é um filho de Abraão, um filho de Deus, que viveu a vida errada, mas que quando tocado pelo Evangelho, decidiu entregar-se a Jesus, porque Jesus veio buscar o que estava perdido. E quem está onde está, Zaqueu, onde você está, está perdido. Você pode estar dentro de uma igreja, você está perdido. Fazendo coisas erradas, você está perdido. Mas Jesus veio te resgatar. Chama Jesus para entrar na sua casa. Abra teu coração, faça suas confissões e ouça Ele dizendo: hoje veio a salvação a essa casa. Amém?